Olá, eu sou o professor Tiago Marchionati. Vou falar com vocês nessa aula a respeito do conceito de fato jurídico. Nós temos um assunto importante para tratar na aula de hoje. Essa conceituação de fato jurídico passa pela ideia de que fato jurídico nada mais é do que lei em vigor. Já tratamos sobre isso como um ponto de comunicação entre nós. Quando a gente fala de fato jurídico, a gente não pode dizer assim: eu detesto direito civil 2 por causa daquela matéria de fato jurídico. Então, aí, se a gente fala isso que detesta fatos jurídicos, aí a próxima pergunta que a pessoa vai fazer é: mas e por que está fazendo a faculdade de Direito se detesta os fatos jurídicos? O nosso objetivo como operadores do direito, gurizada, é sempre lidar com fatos jurídicos. Alguns vão gostar de estudar a legislação penal, outros vão gostar de estudar a legislação trabalhista, outros, então, vão gostar do direito civil, mas todos vão amar e se apaixonar por fatos jurídicos. Os fatos ajurídicos ou não jurídicos, eles não são importantes propriamente para a nossa ciência, porque fatos ajurídicos são fatos que ocorrem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas são fatos que não encontram-se regulamentados pela legislação. Então, se nós temos fatos sociais ocorrendo diariamente e esses fatos sociais eles não estão reproduzidos ou reportados na norma em vigor, nós não temos que dar nenhuma importância a eles, senão no sentido de ver que nós temos uma garantia constitucional. Qual é essa garantia constitucional? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Essa é a garantia máxima no sentido de que ninguém pode ser obrigado a fazer algo por arbitrariedade. Autoridades que exerçam arbitrariamente o seu poder vão responder, obviamente, por abuso de poder. Então, o objeto da nossa aula de hoje é falar sobre os fatos jurídicos. Eu vou pedir permissão para compartilhar com vocês. Aqui, bom. Eu vou pedir permissão para compartilhar com vocês a telinha inteira do meu computador. O que eu trocar de página aqui, vocês vão ver. Provavelmente agora vocês estão enxergando o professor, mas o professor vai trocar para este documento. Aqui ao lado, ó, gurizada. Olho no nosso conteúdo. Esse material que o professor está mostrando aqui ao lado, ele vai estar disponível a vocês. Ele vai ser disponibilizado tanto via Google Classroom quanto no portal da URI. Nós vamos disponibilizar nos dois canais de comunicação. O objeto, como já disse, da nossa aula de hoje, é tratar do primeiro ponto do nosso conteúdo programático. Olhem só, no nosso conteúdo programático nós temos conceito e estrutura do fato jurídico. No decorrer da aula de hoje, o professor falará para manter simetria com a aula da tarde, porque o conteúdo é o mesmo, embora as terminologias, as histórias, as palavras possam não ser exatamente as mesmas, porque a gente pode lecionar 3, 4 vezes a mesma disciplina, o mesmo assunto, mas nas 3, 4 vezes alguma coisinha diferente sempre tem. Mantendo simetria com a aula da tarde, o professor vai falar apenas sobre conceito de fato jurídico.
até para nós tornarmos ou tentarmos tornar a nossa aula um pouco mais curta. Em preparação ao Grenal, né? Teve um aluno ali que se manifestou. Noite de Grenal, aula mais curta. Então, vamos tentar. Nós vamos falar sobre conceito de fato jurídico. Qual é o primeiro ingrediente da nossa aula que o professor preparou para pontuar a vocês e para que vocês tenham consciência do que nós vamos tratar? O primeiro ponto diz respeito aos fenômenos naturais e fenômenos sociais. Exemplificativamente, eu posso dizer e afirmar que todos os fatos da nossa vida, do nosso cotidiano, são e devem ser chamados de fatos. Todos, absolutamente todos, são fatos. Ocorreu um fato lá, professor. Qual é o fato? Foi um acidente de trânsito, um atropelamento na faixa de segurança, 2 carros bateram no sinal porque um furou o sinal vermelho, ou vi várias pessoas caminhando sem máscara no centro da cidade quando estavam orientadas a utilizar máscara. Vejam que eu não estou pondo limite nos fatos. Os fatos do nosso cotidiano podem ser narrados prontamente, desde uma chuva que esteja ocorrendo ou de um calor extremo. São todos fatos perceptíveis aos seres humanos e nós vamos, por óbvio, reconhecer que a palavra fato, tem este amplo significado. Todo e qualquer acontecimento na nossa vida cotidiana ou na vida de todo mundo no país. Eu falo no país, vale para o mundo também. Eu falo no país porque nós estamos reunindo informações de legislação que têm força coercitiva dentro do território brasileiro, porque nós estamos falando de um curso de direito que é ofertado e que é chancelado pela República Federativa do Brasil. Mas fato, como palavra, pode ser qualquer acontecimento em nível mundial. Pode ser até aquela explosão que ocorreu lá em Beirute. É um fato também. Todo e qualquer fato, ele representa qualquer acontecimento. Pode ser um fenômeno da natureza, como a chuva? Pode. Pode ser um acidente de trânsito? Pode. Pode ser uma caminhada na calçada, na via pública? Pode. Pode ser uma briga, professor? Pode. Todos são fatos. O que eu quero de vocês nesse momento é que vocês desassociem a questão de existência de legislação em vigor. Quando eu aqui, nesse momento, nesse tópico de fenômenos naturais e sociais, estou a falar para vocês da palavra fato, eu não quero, nesse momento, que vocês pensem na legislação. Não, eu quero que vocês pensem na palavra fato como qualquer acontecimento. E os exemplos são os mais variados possíveis, desde fenômenos climáticos até acidentes grandes ou pequenos, ou até mesmo essas pequenas atividades que a gente faz no nosso dia a dia. São todos fatos. O que nós temos em nível de civilização é que, com o passar do tempo e com a evolução da humanidade, os povos foram se organizando de diferentes formas para regularem a sua convivência em comum, regularem essa convivência que muitas vezes não era tão harmônica assim. Alguns, como os países que têm origem do direito na common law, alguns preferiram o caminho do costume e dos precedentes jurisprudenciais. Então, se vocês forem estudar os países que comumente falam a língua inglesa, vocês vão ver que lá a produção do direito se dá a partir de casos pré-julgados, já julgados, anteriormente julgados, o que a gente aqui chama de jurisprudência.
Vindo para a nossa cultura brasileira, eu preciso dizer a vocês que o nosso ordenamento jurídico, ele se inspirou na civil law, ou seja, é uma cultura romano-germânica que está presente aqui no nosso meio. E pela cultura romano-germânica, vocês bem sabem, porque o professor já falou a respeito disso, pela cultura romano-germânica, nós entendemos que a codificação, as leis, os textos, regras escritos em códigos são a melhor forma de organização social. Então, pontualmente, eu vou fazer agora a passagem desse tópico, fenômenos naturais e sociais, para a necessidade do direito. Vamos lá, então. Fechando os fenômenos naturais e sociais, o professor tem que enfatizar que as pessoas em uma sociedade sem uma regulamentação específica para organização, elas têm a sua liberdade ao extremo. Vejam que quando não há, e se nós pensarmos numa sociedade idealizada assim, quando numa sociedade não há legislação que se imponha por força de uma organização do Estado, quando não há essa legislação, nós somos obrigados a raciocinar que a liberdade que é dada ao cidadão, ela é uma liberdade ao extremo. Ele não tem, numa sociedade sem leis, nenhuma restrição, a não ser de cunho moral, de cunho ético, ou até mesmo por muitas civilizações de cunho costumeiro, porque muitas civilizações usaram e ainda se continua usando, inclusive aqui no Brasil, usaram e se continua usando os costumes como uma forma de reprodução do direito, de solução de conflitos. Então, numa sociedade onde fenômenos naturais e sociais ocorrem e que não há lei restritiva, nós somos obrigados a raciocinar. Olha, o nível de liberdade para esses cidadãos nessa sociedade que não tem leis é um nível extremo, é um nível absoluto. Bom, mas não se conseguia adequar, não se conseguia organizar satisfatoriamente sociedades assim, e com a evolução das civilizações, com a evolução lá do Império Romano, enfim, as culturas que se impuseram foram no sentido de que leis escritas poderiam sim servir para organizar a sociedade e para trazer uma garantia que passou a ser fundamental e tratada nas mais diversas constituições dos países que existem nesse mundo. Uma garantia que significava dizer que todos seriam tratados de forma igual perante a lei. Ou seja, se eu tiver lei regulando determinado fato, todo e qualquer cidadão vai se regrar por aquela lei. Uma lei, então, teria como objetivo tratar todos de maneira igual. A solução que vai ser dada para um fato envolvendo o professor Tiago vai ser a mesma solução que vai ser dada para o mesmo fato que envolva qualquer um dos alunos do professor Tiago. A ideia é de tratamento igualitário para que nenhum tenha benefício em relação a outro cidadão. Bem, se o Estado, como eu falei que o fruto é fruto da evolução da civilização, se o Estado avoca para si a missão de produzir leis, nós começamos a ver que o direito passou a ser algo necessário. E então, para que as sociedades não ficassem sem nenhum controle e que os cidadãos não ficassem com uma liberdade extrema, a necessidade do direito surge prontamente como fruto da nossa evolução da civilização.
Já disse e repito rapidamente, há algumas culturas jurídicas, as duas principais que a gente sempre debate são a cultura jurídica da common law, países de origem inglesa dão mais valor à jurisprudência e aos costumes, e os países de orientação da civil law, origem romano-germânica, que dão mais importância à legislação codificada, regras escritas em códigos e que vão ser seguidas por todos, e então todos os cidadãos são iguais perante a lei. A necessidade do direito como tópico, ela vem lastreada, ela vem vinculada a uma melhor organização da nossa sociedade, como eu já disse, evitando assim a anarquia, evitando assim uma desordem social. Embora a gente possa reconhecer que a legislação, mesmo estando em vigor, por muitas vezes ela não consegue fazer frente a certas desordens e a certos descompassos na nossa sociedade. Por vezes a lei até existe, mas a não aplicação da lei é um fato que também chama a atenção. O que eu devo dizer aqui é que na necessidade do direito, o Estado começa a ser produtor dessa legislação, o único produtor. E eu vou falar aqui do Congresso Nacional, porque aqui no Brasil é quem edita, quem tem competência para fazer lei federal que vigora em todo o país, embora vocês não desconheçam que estados, federados e municípios também têm competência para legislar nas matérias que a Constituição refere e nas matérias que a Constituição da República permite. Vou falar da lei federal. Quando o Estado avoca para si a missão de produzir a lei e diz que ele é o único que pode produzir essa legislação, nós estamos vendo ali uma forma de pôr ordem na sociedade. E duas são as principais possibilidades que o legislador, quando está lá no processo político no Congresso Nacional, que o legislador tem de regular condutas humanas. Uma delas é tratando condutas humanas que ele não quer que ocorram, e então ele estará legislando, estará criando leis contra o direito, ou seja, são leis que o legislador não deseja que aquelas condutas regulamentadas ocorram, mas ocorrendo aquelas condutas, ele prevê como consequência a aplicação de uma sanção ou de uma penalidade. São legislações que contrariam o nosso direito, que contrariam aquela boa harmonia social. Estão nesse lado de legislações contra o direito, as legislações de direito penal, as legislações de direito administrativo, quando lá prevêem infrações ambientais, infrações de trânsito, que são as que mais comum a gente vê, e também estão lá, nos ilícitos, os ilícitos civis, que genericamente a gente trata como ilícito civil, todo aquele dano que é causado por outra pessoa e que a vítima do dano, então, se vê no direito de exigir a respectiva reparação. Essa reparação pode se dar por danos materiais, quando a gente cobra o valor econômico que gastou para reparar um dano, ou ela pode se dar por dano moral ou estético, quando a gente cobra um valor relativo a esses danos morais, uma indenização. Vejam que a legislação aqui, nessa possibilidade,
nesse lado do contra o direito, ela é uma legislação proibitiva. Ela não quer que as pessoas saiam se matando por aí, então o legislador no Código Penal prevê o artigo 121, matar alguém. A intenção do legislador é que, se essa conduta matar alguém, se o professor Tiago sair ali na frente da casa dele e matar outra pessoa, que isso, sendo uma conduta reprovável, uma conduta não desejada pela sociedade como um todo, que essa conduta seja punida através de uma pena, uma sanção que, nesse caso, é uma pena. O outro ponto, a outra possibilidade que o legislador tem e utiliza é de fazer legislações, editar legislações conforme o direito. Então, se de um lado eu tenho todo o mundo das ilicitudes, das legislações que tratam de fatos ilícitos, de outro lado eu tenho legislações conforme o direito. São atos, portanto, lícitos que o Estado e que a sociedade como um todo os tem como lícitos e possíveis de serem realizados, mas que o Estado resolve regulamentar e dizer quais requisitos para que as pessoas tenham este ou aquele direito, quais os requisitos para que elas tenham este ou aquele dever, e, enfim, regulamentando assim também situações, fatos reais que são lícitos, são possíveis de fazer. Então, eu disse a vocês, o legislador ele pode trabalhar com duas possibilidades. Ou ao legislar, ele está querendo coibir uma conduta, e ele vai produzir lei no aspecto de contrariedade ao direito, ele vai produzir lei para que as pessoas não pratiquem aquela conduta e que, se praticarem, vão ter uma sanção, ou, de outro lado, ele vai produzir leis que são permissivas, que são de atos lícitos, mas ele vai colocar requisitos, ele vai orientar a população a como fazer. Algo mais ou menos assim: eu vou permitir o casamento, mas eu vou colocar lá que tem os requisitos, tem que fazer os proclamos, a pessoa tem que demonstrar que não foi casada, ou que, se foi casada, já está divorciada. Enfim, colocam-se requisitos e fecha o requisito com uma solenidade na frente do juiz de paz. Eu poderia pensar assim: a legislação brasileira amplamente poderia admitir o casamento, sem, contudo, colocar requisitos. Qualquer pessoa realizaria o casamento de qualquer casal. Poderia ser assim? Poderia. Uma ausência de regulamentação poderia haver? Poderia. Mas o que o Estado prefere nessa conjuntura? Já que o casamento é tão importante, porque vai falar de constituição de família, vai falar de forma de comunicar o patrimônio do casal, se comunica ou se fica separado. Se o casamento é algo tão importante que provavelmente vai precisar ser provado às pessoas, aos outros cidadãos, vamos formalizar, vamos colocar requisitos para esse casamento. E tão logo o juiz de paz chancele, torne o casal como casados, ele vai entregar uma certidão de casamento, para que aquela certidão de casamento seja o documento bastante para a prova do casamento. Então, são opções legislativas, fazem parte do debate político, e o legislador, na verdade, ele tenta organizar a sociedade com isso. E ele tenta organizar a sociedade de duas maneiras. Ou ele está editando normas proibitivas de conduta, ele diz o que não é para fazer, mas se fizer vai sofrer sanção.
é todo o aspecto dos atos ilícitos, aqueles atos contra o direito, e a outra possibilidade, o outro modo dele organizar a sociedade é estabelecendo requisitos e parâmetros para a prática de atos que desta feita são atos lícitos, atos permitidos, como são permitidos contratos, por exemplo. A contratação, que pode ser uma compra e venda, pode ser um empréstimo, pode ser uma locação. São todos atos, portanto, lícitos, conforme o direito. O legislador, quando ele está no debate político, ele está ponderando esses aspectos e está garimpando no meio social, nos valores sociais que estão na sociedade, ele está garimpando fatos que ele deve regulamentar para melhorar a organização social e para melhorar a vida de todos. Ao menos deve ser assim. Por vezes a gente até sabe que tem legislações lá em causa própria, mas a regra geral é que as legislações sejam pensadas por nossos legisladores para melhorar a vida de todo o povo, tratando todo mundo como igual. O que mais o professor tem a dizer a vocês nesse aspecto? A legislação, ela vai servir para um tratamento igualitário, mas nós não vamos esquecer nunca que cada caso fático, cada caso de fato que chegar ao nosso escritório terá a devida atenção pelas peculiaridades que cada caso tem. Dizendo isso, eu quero falar a vocês que as normas em vigor, depois que elas passam pelo processo legislativo, que elas vão ao presidente da República para sanção ou veto, e sendo sancionadas, elas são publicadas e entram em vigor, essa legislação, ela parte do pressuposto que todos são conhecedores da lei e que, portanto, todos vão ser tratados como iguais. Esse é o parâmetro lógico da situação. E quando esta lei entra em vigor e permanece em vigor, porque ela se submete ao princípio da continuidade, essa lei, ela se submete ao princípio da continuidade e vai ser utilizada, vai ser mecanismo de solução dos mais variados conflitos. Esse conflito pode ter ocorrido aqui no Rio Grande do Sul ou lá no Rio Grande do Norte. A lei que vai abordar e que vai resolver esse conflito é a mesma, de tal forma que a igualdade perante a lei está em tese ali assegurada. Bom, mas nós temos uma legislação que se aplica por subsunção. E aqui eu lembro a vocês um pouquinho do que já falei no semestre passado a respeito do Dworkin, que é um autor norte-americano. O Dworkin vai dizer o seguinte, quando ele fala de regras, textos-regras, e quando ele fala de princípios que se aplicam por seus valores. Ele vai dizer assim, regras se aplicam por subsunção. Eu tenho o fato social consolidado, comprovado, eu vou pressupor por óbvio que o fato está provado e que eu tenho certeza, portanto, das circunstâncias como o fato ocorreu, e o operador do direito aplica a norma jurídica por subsunção. Ele aplica ao caso ou ele dá como resposta, não aplico porque não é o caso. Só para que não percam o foco, o professor volta ao artigo 121 do Código Penal. Quando o legislador coloca matar alguém,
ele está pressupondo na sua origem de criação de norma que essa palavra alguém tem uma delimitação. Qual é a delimitação? De saber quem é esse alguém. E, por óbvio, o alguém que o legislador quis abordar aqui é outro ser humano, outra pessoa. Então, matar outra pessoa, homicídio simples, 121. Agora, querem ver a abrangência de uma aplicação por subsunção? Quando eu matar um gorila, ou quando eu matar um outro animal que não seja pessoa humana, nós vamos enquadrar aqui no artigo 121 matar alguém? E a resposta é negativa, porque por subsunção eu tenho o fato social que o professor Tiago matou o seu desafeto na calçada na frente de casa, eu tenho esse fato social, e por subsunção, eu, como autoridade ou não, vou dizer assim, vocês, como operadores do direito, vão dizer assim, por subsunção, incidiu a norma do artigo 121 para regulamentar esse fato, e esse fato é previsto como crime, e o processo penal vai ter o seu início, por óbvio, vai dar a ampla defesa e vai culminar lá no final, provavelmente com uma sentença condenatória. Essa ideia de aplicação da norma por subsunção fica mais clara quando eu forjar o exemplo, quando eu alterar o exemplo. Se de outro lado eu disser a vocês que eu saí aqui na frente de casa e o fato muda, olha só, eu saí aqui na frente de casa e matei a tiros um cachorro ou um gorila, vocês vão me dar como resposta, professor, para fins do 121, por subsunção, eu não consigo aplicar a norma. Essa norma do artigo 121 não se aplica, ela não se subsume, ela não se encaixa no fato matar um cachorro, ela não se encaixa no fato matar um gorila. O senhor está livre do 121. Agora, o senhor poderá não estar livre de leis de direito ambiental que protegem os animais. Ah, vai ter uma lei de direito ambiental que prevê como crime matar o cachorro, prevê como crime matar o gorila. O senhor poderá ter uma implicação lá nas regulamentações de direito ambiental. Mas aqui, no Código Penal, homicídio não é. Eu, técnico jurídico, estou lhe afirmando que por subsunção o fato é matar um cachorro ou matar um gorila, e essa norma do 121 não fecha. Ela não se amolda, ela não se aplica por subsunção. Pois bem, gurizada, se a norma não se aplica por subsunção, eu tenho que cair no aspecto da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E aí vocês devem estar se questionando, professor, mas espera aí um pouquinho. Se o senhor está dizendo que a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, como é que eu analiso isso lendo o artigo 4º da Lei de Introdução, que diz que na omissão da lei, o juiz deve decidir o caso com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. E que eu digo, princípios fundamentais da Constituição da República também, porque eles trazem grandes valores que, por vezes, devem ser confrontados. Eu vou dizer o seguinte, a Constituição traz como garantia a vedação do arbítrio na medida em que diz, ninguém se obriga a fazer algo senão em virtude da lei. É uma liberdade que se dá ao cidadão para que ele atue como bem entender nas questões em que a lei não aborda. Pois bem, mas se um conflito existir e for parar no Poder Judiciário para obter uma solução, então a garantia constitucional vale para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Liberdade naquilo que a lei não prevê.
Mas, se alguma coisa me incomodar, mesmo que a lei não preveja prontamente, nós, como operadores do direito, seja na figura do advogado, da advogada, do promotor de justiça, da promotora de justiça, do defensor ou da defensora, ou do juiz, da juíza, nós vamos ter no artigo 4º uma forma de integração do sistema para solucionar o caso. Mesmo que eu não tenha legislação regulando essa situação, mesmo assim eu vou definir uma solução, ou com analogia, ou com os costumes, ou com os princípios. É esse o ponto de vista. A Constituição tratada mais como garantia geral para o nosso cotidiano, o que lei não proíbe não vai ser uma autoridade que vai me proibir. Então, a ideia ali é de que as autoridades só nos exigem aquilo que realmente a lei proíbe, elas só nos exigem aquilo que realmente a lei prevê. Fora isso, se a autoridade incumbida de certa parcela de poder exigir uma medida que não esteja na lei, ela está agindo com arbitrariedade e está descumprindo o preceito constitucional, um grande valor constitucional, no qual eu não sou obrigado a cumprir algo que não esteja na lei, e assim agindo, a autoridade estará abusando sua autoridade, com toda a possibilidade de responder por isso. Bom, mas dito isso, falado a respeito dessa questão do abuso de autoridade, eu enfatizo a vocês que a lei, ela é o nosso principal mecanismo de produção do direito no Brasil. Ela sai das nossas casas legislativas, em especial do Congresso Nacional, como fato jurídico hipotético, são hipóteses ali previstas que não têm propriamente uma destinação ou aplicação imediata, elas podem estar ali legisladas e aquele fato que ela regula nunca ocorrer e as consequências que ela prevê nunca vêm à tona, então ela poderá ficar no desuso, porque aquele fato que ela regulou não ocorre, não tem ocorrido, mas o fato é que, quando produzida a legislação pela casa competente, ela entra em vigor e ela é um fato jurídico hipotético. Essa é a necessidade do nosso direito e a necessidade da nossa organização. Nós aqui no Brasil, através de códigos legislados pelo Estado, nós nos organizamos. É a forma, é a nossa origem romano-germânica que está latente aí, que está pulsando aí, demonstrando que nos códigos, nas leis escritas, nós temos a nossa forma de organização. Já partindo para a ideia da codificação, eu preciso dizer a vocês que nós, no direito, somos, sim, uma ciência humana, uma ciência social e uma ciência jurídica. Nós temos como ponto de atuação profissional, como operadores do direito, nós vamos operar o direito não com bisturis, mas nós vamos operar fazendo análise de fatos e de todas as circunstâncias que permeiam os fatos, para tentar fazer com que esses fatos tenham provas da real ocorrência, para que se transporte para o mundo jurídico aquilo que realmente ocorreu como fato, e para que nós, técnicos jurídicos, lidadores do direito, conhecedores da lei e dos códigos, nós venhamos a, por subsunção, aplicar a legislação correta e resolver o fato que ocorreu, e resolver o problema que tira a paz de algumas pessoas, de alguns cidadãos. Muitas vezes vamos para isso nos socorrer do Poder Judiciário, ajuizando processos e, enfim, tentando buscar a solução mais justa para o caso. Ciência significa que nós temos que construir. Nós somos intérpretes da lei,
mas temos que ter um limite. O interpretar a lei não é criar algo novo que não foi legislado. Vejam, é um limite muito tênue entre pegar um texto legislativo e dar uma devida interpretação e, de outro lado, ao dizer que está interpretando a lei, criar uma situação nova não prevista na lei. É muito tênue essa diferença e nós temos que ter o cuidado, porque na medida em que a nossa interpretação avança e se afasta dos ditames da lei, do que diz a lei, nós estamos nos aproximando de uma violação da garantia constitucional de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. O juiz deve motivar a sua decisão quando não aplica a lei e se vale da analogia dos costumes e dos princípios. Senão, a gente mantém a postura de aplicação da lei, nós somos país de origem romano-germânica, aplicação da lei com a possibilidade de sua interpretação. Então, olhem só, não é a visão de Napoleão Bonaparte, que dizia assim, o meu código, as minhas leis estão prontas e acabadas, elas são perfeitas. Ao juiz não cabe interpretar, cabe apenas dizer o que está na lei. O nosso raciocínio enquanto ciência não pode ser tão pobre como foi o raciocínio de Napoleão Bonaparte. Não podemos reconhecer que a lei pura e seca resolve tudo, porque senão nós estaremos nos tornando meros glosadores, meros copiadores de informações que estão na lei. E o objetivo que cada caso real merece é que nós tenhamos como início de pesquisa para a solução do caso a lei. A lei é sim a nossa segurança. Mas muitas e muitas vezes nós vamos ter que, além de aplicar a lei por subsunção, aplicar ela reconhecendo valores sociais que estão pulsantes na nossa vida moderna. O que eu quero dizer é que a lei pode ser antiga. Vocês podem olhar no seu dia a dia e se depararem com casos que venham a aplicar o Código Comercial de 1850. Mas nem por isso vocês devem aplicar os valores da sociedade da época. A interpretação da lei nos faz aplicar a lei como ela foi feita pelo legislador, mas com a devida interpretação e aprimoramento aos valores da nossa sociedade moderna. Eu já disse também a vocês que o juiz precisa ser uma pessoa moderna, uma pessoa culturalmente conhecedora das questões sociais. Por quê? Porque sabendo dos valores que estão na nossa sociedade atual, ele conseguirá dar a devida aplicação para uma lei que foi produzida há 2 séculos atrás e que, pelo princípio da continuidade, como outra lei não a revogou, ela continua em vigor, ela continua com o seu caráter cogente ou, às vezes, dispositivo, mas ela continua regulando as nossas vidas. Então, vejam, a nossa legislação é ponto de partida, é piso para a construção das soluções, e a partir da lei nós vamos sim lapidar as situações, lapidar os valores para dar a melhor solução que o caso concreto merece. Essa questão de sermos ciência nos permite reconhecer a nossa forma de operar, a nossa forma de agir como operadores do direito, ela não é aquela forma que o Napoleão Bonaparte pensava. Ela é, sim, uma forma de aplicação da lei por subsunção, aplica ou não aplica, eu posso entender que não se aplica, como no matar alguém, se o alguém é um
gorila. Eu posso entender não aplica, não, o 121 não, porque foi um gorila, não foi uma pessoa. O assassinado foi um gorila, não foi uma pessoa. Então, por subsunção, eu não aplico. Eu continuo fazendo essa mesma exegese, essa mesma interpretação, mas eu vou, sim, ao entender que a norma se aplica, dar a devida interpretação que o caso concreto merece. A nossa lei, ela regula e trata todos como igual, mas cada caso é um caso. Cada caso tem a sua peculiaridade e vai merecer uma valoração, uma interpretação diferente. Muitas vezes a doutrina vai nos ajudar a buscar essa forma interpretativa, muitas outras vezes a jurisprudência, aquilo que os tribunais têm decidido. Essas jurisprudências vão nos ajudar a dar a melhor interpretação possível. Bom, não caiam, então, na ideia de que nós somos meros copiadores, meros glosadores do que a legislação diz. Tenham em mente que nós somos ciência e que nós produzimos através da interpretação construtiva, nós produzimos o direito e produzimos a solução para os casos concretos. Não vamos ultrapassar limites, por óbvio, porque se a gente começar a interpretar de tal forma que nós venhamos a distorcer o que a lei diz, nós estaremos praticando o arbítrio, a arbitrariedade, impondo talvez uma solução não prevista na lei e nem nos valores sociais e causando um grande mal, uma grande injustiça a alguém. Eu só para tratar de um exemplo disso que estou falando, seria uma grande injustiça, pessoal, se eu dissesse a vocês, que as autoridades brasileiras estão interpretando este alguém agora com uma nova legislação que está tratando os animais não mais como coisa, mas como um ente com sensibilidade, um ente sensitivo. E com base nessa nova lei, pessoal, tem sido homicídio matar cachorro. Com base nessa nova discussão que está lá no Congresso Nacional, não é lei ainda, né? Com base nessa nova discussão que está lá no Congresso Nacional, é homicídio se matar um cachorro. Vejam, eu alargo tanto a discussão interpretativa que eu já estou fora do que a lei disse. E se eu aplicar tal descalabro, eu estarei praticando um arbítrio, uma arbitrariedade. Então, o raciocínio ele deve ser mais manso do que isso. Ele deve ser mais singelo do que isso. Nós temos as leis regulando todas as nossas condutas, somos todos iguais perante a lei. Ela é, sim, o nosso piso para solucionar, para achar soluções para os litígios que ocorrem na sociedade, mas nós devemos interpretá-la dentro dos limites do que ela diz. Não podemos extravasar os limites da própria lei. Por quê? Porque senão nós estaríamos, na verdade, ao achar a solução para o caso, legislando e fazendo uma nova legislação que não é da nossa competência. Então, a competência para legislar é do Congresso Nacional, continua sendo do Congresso Nacional, mas quando a lei vem para o meio social, dizem alguns intérpretes, ela vem como texto, ela só se consolida como regra quando há uma devida interpretação. Então, não é incomum, ou seja, é muito comum que legislações novas venham trazendo textos que causem dúvida no intérprete. Com o passar do tempo, com o andar da carruagem, as abóboras se acomodam. A doutrina vai falando a respeito, a jurisprudência vai decidindo a respeito,
o Tribunal Constitucional, que é o STF, vai dizendo, olha, tal interpretação é inconstitucional, e no andar da carruagem, a interpretação daquela regra produzida pelo Congresso Nacional, ela se acomoda e nós passamos a régua para entender como é que ela deve ser aplicada e com quais valores ela deve vir na sua aplicação. Tá bem? Entendam, então, que nós não podemos ser 8 nem 80. Nós não podemos ser 8 porque nós não somos aquele juiz, aquele operador do direito que o Napoleão Bonaparte idealizava, que não precisava interpretar a lei porque a lei estava pronta e acabada. Não, mas nós não podemos ser 80 a ponto de interpretar a lei, como aqui no caso, dizendo que esse alguém é matar um cachorro também, porque nós estaríamos legislando e criando algo que a lei não prevê. Isso é arbítrio, isso é vedado pela nossa Constituição, que diz ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, parcimônia, moderação na hora de interpretar. A gente tem que interpretar a lei, mas jamais criar algo que não está legislado. A codificação, por vezes, nos faz ter um ideal igual ao de Napoleão, meramente colando textos de lei e achando que a solução está ali. Mas, muitas vezes, muitas mesmo, o caso concreto, o fato social narrado, vai representar a necessidade de interpretação, de adequação interpretativa da norma para que a solução seja a melhor possível. Vamos adiante, então. Continuando nesse mundo dos fatos e no mundo da lei em vigor, eu preciso enfatizar a vocês novamente, fato é qualquer acontecimento, mas o nosso legislador lá no Congresso Nacional, falando de lei federal, o nosso legislador no processo político, no debate político que ocorre dentro da Casa Legislativa, ele vai garimpar, ele vai selecionar alguns fatos do nosso cotidiano, fatos esses que ele quer transportar para a norma e regular a conduta. Pode ser um fato da vida que ele quer dizer que é contra o direito, então ele vai prever uma nova modalidade de crime, uma nova forma de crime, ou pode ser um fato conforme o direito que ele vai colocar na lei para trazer requisitos, para trazer formalidades para essa situação. O nosso mundo fático, ele representa qualquer acontecimento. O nosso mundo jurídico, de outro lado, o mundo dos fatos jurídicos, pressupõe lei em vigor. Estou repetindo porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Fato jurídico igual a lei em vigor. Inicialmente, para nós, os estudantes de direito, nós temos que reconhecer que os fatos jurídicos que a gente estuda, eles são fatos jurídicos hipotéticos. Mas aqui, no terceiro ponto da nossa aula, eu preciso falar a vocês do fenômeno da juridicização. E olhem que o fenômeno da juridicização é ou tem como pressuposto a existência de lei em vigor, ou seja, sem lei em vigor, sem fato jurídico hipotético, eu não tenho como falar em juridicização. Sem lei em vigor, sem fato jurídico hipotético, eu falo em garantia constitucional de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Quando não há regulamento, eu deixo o cidadão livre para agir. É caminhar pelo campus da universidade, é fazer a caminhada matinal. São situações do nosso cotidiano
que não interessam ao mundo jurídico, ao mundo do direito legislado e em vigor. E que para essas situações sequer nós precisaríamos da graduação em direito. Não é o nosso ponto de atuação falar de fatos jurídicos. Nós aqui estamos nessa aula e vocês nessa graduação porque vocês querem saber de fatos jurídicos, legislação em vigor. E aí, na sala de aula, vocês estudam essa legislação em vigor hipoteticamente. Abrem os códigos, tomam conhecimento das normas. Agora, depois que colarem o canudo e começarem a trabalhar nos escritórios de advocacia, nos gabinetes como autoridades, vocês terão uma missão muito maior do que simplesmente conhecer o direito que está posto, conhecer o direito que está em vigor. Vocês terão a missão de ponderar fatos sociais e analisar se a legislação em vigor resolve, incide, juridiciza naqueles fatos. Voltando ao Código Penal, que muito é utilizado pelo professor, é analisar se o matar alguém, a pessoa realmente matou outra pessoa. Ou se ela se equivocou e chegou na casa da pretensa vítima e disparou 20 tiros contra uma coberta e foi embora. Quando as autoridades chegam, porque a notícia era de que havia um homicídio e 20 tiros foram ouvidos pelos vizinhos, a autoridade policial levanta a coberta, o edredom, e ali embaixo tem uma pilha de travesseiros. Ou seja, não houve crime nenhum, não havia pessoa nenhuma ali. Os 20 tiros foram ao travesseiro, embora tivessem destino para uma pessoa. Nós temos esta obrigação de analisar fatos na nossa vida profissional e vocês futuramente, nos estágios, para quem ainda não está estagiando, vocês futuramente vão participar no seu dia a dia desse processo de juridicização, que lá no direito penal o professor chama de tipicidade, e que lá no direito tributário o professor chama de fato gerador da obrigação tributária. A ideia, pessoal, é a mesma. Ter o fato social para análise na nossa mesa, na nossa vida profissional, seja como juiz ou juíza, seja como promotor ou promotora, seja como servidor da justiça, seja como advogado ou advogada, não importa. Fatos são analisados e a legislação ou juridiciza ou, por subsunção, a gente não aplica ela. É assim que nós vamos trabalhar na nossa ordem prática. Eu preciso ter a sensibilidade de ver que a notícia dos tiros ocorreu, que talvez possa aquela pessoa ter um enquadramento em outro delito, mas matar alguém não, porque ele atirou aos travesseiros que estavam embaixo do edredom. Matar alguém não, porque ele matou um cachorro a tiros, porque o cachorro estava fazendo barulho na frente da casa dele. Esse processo de juridicização nada mais é do que a aplicação da lei por subsunção. Eu tenho o fato, ou a lei se encaixa e eu resolvo o fato aplicando aquela lei e, obviamente, dando a devida interpretação ao texto legal, ou a lei não se encaixa e eu não posso fazer habilidosamente fazer manipulação do fato para dizer que ela se encaixa. Porque aí eu começo a partir para o lado do arbítrio. Eu começo a partir para o lado do arbítrio. Se eu começar a interpretar leis com o sentido que o legislador não quer.
Então, com essa repetição, que o professor repete o 121 para vocês entenderem o que é o fenômeno da juridicização, com essa repetição, eu digo a vocês que juridicizar nada mais é do que a incidência da norma ao fato. Vocês poderão ter que concluir que uma determinada norma não juridicizou. Não há fato típico no direito penal do 121 se aquele alguém for um animal. Não há fato típico homicídio. Homicídio simples. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Temos sempre um fato e por isso as petições invariavelmente em juízo e as sentenças também e os atos escritos dos operadores do direito vão ter essa perspectiva. Por isso que as petições vão ter um ponto de análise que fala dos fatos, e esses fatos, por óbvio, devem ser provados. E as petições terão um segundo momento onde elas falam dos fundamentos, a fundamentação jurídica que aquele intérprete está dando. E, por final, as petições vão ter pedido, vão constituir-se num pedido ao juiz, e a sentença do juiz, que também tem fatos, também tem relatório, também tem fundamentação jurídica, vai terminar, em vez de um pedido, vai terminar com o dispositivo, que é o veredito que o juiz está dando. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a parte ré, a parte demandada, ao pagamento do valor da indenização de R$20 mil. Vejam, os operadores do direito, eles fazem sempre isso. Vai ser a vida de vocês. Analisar fatos. Por vezes, os fatos são controvertidos. A versão da petição inicial de quem pede diz uma coisa e tenta provar aquilo. A versão de quem se defende diz outra completamente e traz outras provas. O juiz, nesse emaranhado, propicia a máxima produção de provas possíveis, mas lá no final ele tem a obrigação de decidir. Ele também vai perquirir o fato, vai ver qual foi o fato na sua verdade, qual foi o fato melhor provado, e vai chancelar a sua decisão no dispositivo. Julgo procedente o pedido para condenar, ou julgo improcedente o pedido e não condeno a nada. Os operadores do direito vão estar nesse contrassenso. Fato, direito. Fato, direito. As petições, as peças processuais de maneira geral, vão trabalhar essa mesma conjuntura. Fato, direito. Uma primeira análise é feita sobre o fato, para tentar analisar, para tentar ver qual é o fato, como ele efetivamente ocorreu lá no meio social. Eu não posso forjar o fato. Matei o meu desafeto na calçada de casa, e aí entro em casa, busco um revólver, que não tem registro nenhum, e coloco na mão do meu desafeto. E aí chamo a polícia e digo, olha, ele veio aqui na frente de casa para me matar, eu matei ele antes, é legítima defesa. Bom, mas eu estou forjando o fato. Então vejam que na minha explicação eu tento dizer um primeiro ponto de debate nas nossas operações jurídicas, nas nossas vidas profissionais, um primeiro ponto de debate e de esclarecimento vai sempre trabalhar o fato social. O fato que ocorreu lá no meio social. E o segundo ponto? O segundo ponto vai sempre ser esse, de tentar juridicizar, aplicar adequadamente a norma em vigor, para assim trazer à tona as consequências que a norma prevê e para assim solucionar o conflito existente. E vejam, todos são iguais perante a lei, de tal forma que alguém que mate uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul e alguém que mate uma pessoa lá no Rio Grande do Norte vão receber o mesmo tratamento, os mesmos direitos processuais de defesa, de ampla defesa, de contraditório,
e, ao final, o juiz daqui e o juiz de lá, perquirindo, analisando as circunstâncias de cada caso, o juiz daqui e o juiz de lá vão aplicar a mesma legislação e vão dar o mesmo desfecho para os casos. Todos iguais perante a lei. Bom, juridicização, eu penso cansativamente que expliquei a vocês que nada mais é do que a aplicação do direito em vigor, um fato jurídico hipotético, ao fato que ocorreu na sociedade. Aplica-se a lei para organizar a sociedade. Aí, com o fenômeno da juridicização, nós temos um raciocínio a fazer, que aquele fato jurídico hipotético que nós estamos estudando em salas de aula para concurso, para a OAB, para a prova do professor, aqueles fatos jurídicos hipotéticos, uma vez havendo o fenômeno da juridicização, aqueles fatos jurídicos hipotéticos, eles se transformam em fatos jurídicos concretos. Jurisprudência concretiza fatos jurídicos. Os tribunais e os juízes, quando decidem e aplicam uma determinada lei, eles estão juridicizando. Eles estão juridicizando a norma hipotética e transformando aquela solução como um fato jurídico concreto. Vejam, eu tenho fato, qualquer acontecimento, e eu tenho legislação. Como operador do direito técnico na ciência jurídica, eu vou analisar se o fato que tenho em mãos, o fato narrado, demonstrado, se ele tem alguma legislação que vigore e que incida sobre ele, para o bem ou para o mal. Para o mal, no caso dos atos ilícitos, seja na órbita administrativa, na órbita penal ou na órbita civil. Agiu contra o direito, contra aquilo que se quer, sanção nele, nas 3 esferas. Pode ser o mesmo fato, mas as 3 esferas tratando do assunto. O sujeito, então, ele pode ser pelo mesmo fato responsabilizado 3 vezes. Lá no penal, uma pena, lá no administrativo, um auto de infração, por exemplo, uma multa, e lá no civil, uma tutela indenizatória para pagar a indenização por danos materiais e morais. Agora, o sujeito também ele pode ter a juridicização efetivada aqui no aspecto do conforme o direito, a aplicação da lei para atos lícitos. Eu posso, então, ter juridicização, aplicação da lei ao fato, tanto no mundo das ilicitudes, assim como no mundo das coisas lícitas, daquelas coisas que o legislador nos permite fazer. Para nós finalizarmos a nossa aula, o professor fala agora do conceito de fato jurídico e nós vamos combinar que conceito de fato jurídico, se vocês forem perguntados numa conversa de botequim, o que é um fato jurídico? É a lei em vigor, sem medo de ser feliz. Para uma pronta resposta, quando eu falo a vocês de fato jurídico, vocês tenham a ideia de lei em vigor. É pressuposto que eu tenha lei em vigor para aplicar essa lei a um determinado fato social. Então, aqui, gurizada, o fato jurídico, ele tem como elementar a ideia de que o legislador, único competente, única autoridade competente para fazer leis, ele tem como pressuposto que o legislador editou uma lei e que essa lei está em vigor. Essa perspectiva é a perspectiva em hipótese, ou seja, é um fato jurídico hipotético. Se o legislador legislou e a lei foi sancionada, publicada e está vigorando, nós temos fato jurídico hipotético. Quando, de outro lado, nós estivermos nos nossos escritórios ou nos nossos gabinetes
analisando fatos que ocorreram no meio social e vendo a repercussão jurídica desses fatos, nós estamos ali falando do fenômeno da juridicização e estamos tentando a concretude do fato jurídico. Estamos tentando encaixar a situação para obter um fato jurídico que era hipotético, porque meramente previsto em lei, mas para que esse fato jurídico agora seja um fato jurídico concreto, porque a lei efetivamente incidiu e a lei efetivamente está sendo aplicada para aquilo que ela serve, que é tratar todos iguais e que é para para fazer a organização da nossa sociedade. O primeiro ponto, então, falando de fato jurídico, é o professor dizer a vocês que para nós termos fato jurídico, nós temos como pressuposto anterior a existência de norma jurídica em vigor. Penso que fui cansativo para falar disso e penso que, tendo norma jurídica em vigor, vocês vão reconhecer que toda a norma jurídica que o legislador produziu lá no processo político, no processo legislativo, toda a norma jurídica encampou um fato social para proteger. O legislador, ele procura o fato social e diz assim: eu tenho que proteger a vida do cidadão. Então eu vou legislar dizendo que matar alguém é crime. Eu tenho que proteger a vida ou os direitos trabalhistas do trabalhador. Então eu vou tornar nulo todo e qualquer vou tornar nula toda e qualquer artimanha do patrão para dizer que pagou algum direito e na verdade não pagou. Eu tenho como pressuposto a existência de norma jurídica em vigor. E entrando na própria norma, no texto regra, ao ler o artigo, vocês se darão conta de que cada artigo possui um fato da vida que o legislador resolveu proteger, para o bem ou para o mal. Atenção nos exemplos. Quando eu venho ao Código Civil falar com vocês de capacidade da pessoa natural, e quando eu venho falar com vocês de direitos da personalidade e personalidade civil adquirida pela pessoa, eu falo do artigo 2º, que vocês estão cansados de ouvir o professor falar, do semestre passado. Agora, olhem o texto que o legislador utilizou para tornar jurídica essa regra, para tornar um fato jurídico, hipoteticamente, e me respondam: qual é o fato real, o fato da vida que o legislador quis proteger? Quis regulamentar, quis trazer consequências jurídicas. E eu vou dizer a vocês que o legislador do Código Civil, quando pensou na regra do artigo 2º, ele pensou em um fato social, um fato natural, porque nascer é natural. Dar cria para um animal, assim como a cesárea ou o parto normal do ser humano, é um fato da natureza. Quando o legislador pensa no artigo 2º para a produção desta regra, ele pensa que está protegendo a ideia de nascer com vida. Nascer vivo, ou seja, nascer e pelo menos dar uma respirada. Encher o pulmãozinho de ar, nem que logo depois venha a falecer. Ele não está abordando aqui o fato de nascer morto, por exemplo. Ele não está abordando aqui o fato de nascer sendo animal. Não, ele está falando das pessoas humanas
e está valorizando o fato do cotidiano, que é nascer vivo. E que nos hospitais, diariamente, muitos e muitos recém-nascidos nascem vivos. Professor, eu entendi. Agora o legislador optou por regulamentar o nascimento com vida e eu só não estou entendendo o que ele quer com isso. Qual é a consequência disso, não é? A consequência disso está dada pelo próprio artigo 2º. Uma técnica legislativa que é muito usada na imensa maioria das normas, embora algumas delas não usem, uma técnica legislativa é prever o fato que dá suporte à norma, o fato que, se ocorrer na realidade, ele vai ser o previsto na norma, e, em um segundo momento, dar a consequência jurídica para aquele fato ocorrido. E aqui no artigo 2º, embora a inversão de ordem, a chancela de consequência está dada no início desse artigo. Personalidade civil da pessoa começa. Então, pensem, o fato social que o legislador quis proteger é o nascimento vivo, e a consequência para nascer vivo é personalidade civil. Direitos da personalidade, direitos patrimoniais, deveres sem fim para cumprir. Tudo isso o legislador pensou quando criou uma regra como a do artigo 2º do Código Civil. Artigos prevêem um fato que dá suporte a essa regra, e quando este fato realmente ocorre lá na sociedade, nós vamos entender que ali está ocorrendo a juridicização da norma, ou seja, a norma desce sua força sobre o fato e traz as consequências que ela própria norma prevê. Nesse caso do Código Civil, situação para o bem, nascer com vida, direitos da personalidade, todos os direitos assegurados, igualdade perante a lei como todos. Nesse exemplo dado, Código Civil, situação para o bem. Agora, querem ver uma situação para o mal? Volto ao Código Penal. Podemos até trocar de delito, se vocês cansaram do artigo 121. Podemos ir para o artigo 129, não é? O que diz o artigo 129? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lá nos nossos direitos da personalidade e do Código Civil e nos direitos humanos do direito internacional ou direitos fundamentais da nossa Constituição, nós temos a proteção da integridade física. Pois o Código Penal prevê uma norma dizendo que ofender integridade corporal ou a saúde de outrem é proibido. Ou seja, há uma norma aqui que prevê um fato. Toda vez que alguém infringir essa norma, haverá uma sanção, porque essa regulamentação que o legislador faz é uma regulamentação para casos ruins, para casos maus. O legislador não quer que condutas assim sejam cometidas. E então ele traz um fato da vida para dentro da norma e diz assim: se esse fato ocorrer, eu vou aplicar uma sanção. Aqui é ofender a integridade corporal. O legislador não quer isso. Mas o professor sai pela rua, encontra o seu desafeto e lhe dá um soco. Está ali estampada a ideia de que o fato é um soco no desafeto? Sim. Provado por testemunhas, câmeras de segurança, todo mundo viu. E agora, o que a autoridade faz? Reúne todas as provas, todas as informações pertinentes para ver se a situação vai gerar uma penalização. Vai, obviamente, se dar direito de defesa ao acusado, mas a situação se replica.
o legislador colocou um fato social na norma como proteção daquele fato social, e uma vez que ele ocorre, a norma juridiciza. A norma incide sobre ele para produzir os efeitos. E se a norma traz um fato social que ela pretende proteger, como regra geral, ela também traz a consequência para a ocorrência daquele fato. E a consequência não é outra senão a pena. Estamos falando de situações ruins, contrárias ao direito. O legislador, então, reproduz fatos sociais aqui na norma que prevê ato ilícito, e quando esses fatos sociais eles são uma vedação, há uma proibição de realização desses fatos, e quando eles ocorrem, quando se visualiza a ocorrência deles, porque o direito penal é seletivo, tem coisas que ele pega, é fragmentário, tem coisas que ele consegue pegar e ver, e tem coisas que ele não consegue. Muitos delitos são praticados e o direito penal não consegue pegar. Mas o fato é, o primeiro pressuposto é ter lei em vigor. Se a lei está em vigor e ninguém viu eu dar um soco e a pessoa que tomou o soco levantou e foi embora e nada fez, passou por despercebido, o direito penal não se importou com isso. Se o próprio ofendido não agiu, nem na esfera penal, nem na esfera civil, não levou às autoridades competentes o fato, o direito penal não vai sair voando o Código Penal lá e bater na cabeça do ofensor. Mas o primeiro aspecto é ter o fato regulamentado na lei. E aqui no Código Penal nós temos um exemplo de contrariedade ao direito. O legislador colocou a violação da integridade física como um fato a ser protegido. A integridade física de todos é algo que não deve ser tocado. A integridade não deve ser tocada. Se for tocada, penalidade, detenção 3 meses a 1 ano. E aí o final do nosso assunto é: quando o legislador na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, diz que são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, fraudar ou impedir a aplicação dos preceitos da CLT, o que ele está regulamentando aqui no artigo 9º da CLT? Que eventuais atos, documentos forjados pelo patrão, forjou um contrato lá onde ele disse que pagava tudo, e todo mês o empregado assinou os recibos de que recebeu muito mais dinheiro do que efetivamente ele pagou. Então, o que a CLT faz? Preserva o fato de que os atos praticados com o objetivo de fraudar a consolidação das leis do trabalho, eles vão ter como consequência o quê? Nulidade de pleno direito. Ou seja, o juiz do trabalho vai anular e desconsiderar no processo toda e qualquer prova produzida pelo patrão que tenha a finalidade de formar prova daquilo que efetivamente não ocorreu. Está se protegendo com esse artigo 9º todos os direitos dos trabalhadores previstos na CLT. O que eu estou falando a vocês, gurizada, o que eu estou falando a vocês não é só importante para o nosso direito civil. Extravasa o nosso direito civil. O raciocínio que nós estamos estudando na aula de hoje e que vale muito, ele vai ser usado por vocês em toda a carreira jurídica. Sejam vocês adeptos a atuarem na área penal, ou na área trabalhista, ou sejam adeptos a atuar na área previdenciária, tributária, civil, não importa. Essa discussão que eu estou fazendo aqui com vocês, vocês vão levar para a vida inteira, para a vida profissional. Vão passar dias e dias trabalhando com o bom gosto de quem escolheu a graduação em Direito.
bom gosto de quem tem essa missão de passar os seus dias trabalhando, perquirindo e analisando fatos sociais e vendo como é que a nossa legislação, como é que a nossa lei em vigor resolve da forma mais adequada aquelas situações. Isso é fato jurídico, a lei em vigor é fato jurídico hipotético, e quando vocês fazem esse processo de juridicização, é uma interpretação que vocês dão ao fato, como vocês ouviram, e à lei, como vocês estudaram. Quando vocês estão nesse processo de juridicização, aquele fato que era hipotético, ele vira um fato jurídico concreto. Ele vem para o plano da concretude. Ele está nas nossas mesas para ser decidido, resolvido. Digo que o primeiro juiz da causa é o advogado. Porque o advogado tem na sua mão a escrita. Ele vai escrever a petição inicial para pedir. E a petição inicial deve ser literalmente a sentença que ele deseja. Uma boa petição inicial larga o juiz pifado para sentenciar. De outro lado, vocês vão ser defensores, terão que contestar a ação, terão que defender o réu e também terão a habilidade da escrita como arma. Demonstrando talvez que o fato não ocorreu exatamente como narrado e que vocês têm prova disso. Demonstrando que o direito que se alega na petição não se aplica daquele modo, porque a interpretação do tribunal é no sentido de que não pode se aplicar. Enfim, vocês vão trabalhar no dia a dia de vocês com fatos jurídicos, que aqui na faculdade são estudados meramente na hipótese, são fatos jurídicos hipotéticos, mas que lá na atuação profissional serão fatos jurídicos levados à concretude, serão fatos jurídicos concretos, porque vocês têm fatos reais e estão trabalhando nessa ideia, nesse ideal de melhor aplicar a legislação para solucionar a situação fática. Agora, gurizada, eu quero dizer a vocês que eu trouxe conceito de 2 doutrinadores, mas que inumeráveis doutrinadores pensam do mesmo modo. Inumeráveis doutrinadores pensam do mesmo modo. Genericamente, nós podemos dizer assim: fatos jurídicos são acontecimentos em virtude dos quais começam, se modificam ou se extinguem as relações jurídicas. Verdade isso? Sim. E o conceito do Washington de Barros Monteiro, contemplados em lei, inclusive. Sim, lei em vigor. Tem alguma coisa errada nesses conceitos? E a resposta é não, mas eles são conceitos insuficientes, porque eles não falam da questão dos efeitos. E se eles não falam da questão dos efeitos, nós precisamos completar, para terminar a aula de hoje, nós precisamos completar o assunto falando do conceito trazido pelo doutrinador Pontes de Miranda. Pontes de Miranda vai no seu conceito conseguir expressar a ideia de que lei em vigor é fato jurídico hipotético, vai conseguir expressar a ideia de que na nossa profissão a gente torna efetivo esse fato jurídico hipotético, essa lei, a gente efetiva ela com fiscalização, com adequação na interpretação da lei, a gente efetiva ela e torna ela concreta, torna ela um fato jurídico concreto, e ele vai mais para dizer que
um fato jurídico, ele pode ser produzido, ele pode ser concreto, sem jamais produzir efeitos jurídicos. Pode haver, portanto, o ato juridicamente correto, exemplar, certinho, mas esse ato, por vezes, nós teremos que admitir que ele não trará nenhuma repercussão quanto a efeitos práticos. E eu já falo a respeito disso. Vamos ao conceito. Fato jurídico, então, para o Pontes de Miranda, pode produzir efeitos ou pode não produzir efeitos. Vamos ver. O conceito de fatos jurídicos são os fatos ou complexo de fatos sobre os quais incidiu a regra jurídica. Então, aqui nós temos a ideia de que há regra jurídica em vigor e há fato social sobre os quais incidiu a regra jurídica, fenômeno da juridicização. O Pontes de Miranda idealizou isso no conceito dele. Ponto e vírgula. Portanto, o fato de que dimana produz, é isso que quer dizer, espalha. O fato de que dimana agora, ou talvez mais tarde, talvez condicionalmente um dia, ou talvez nunca dimane eficácia jurídica. Então, esse conceito ele é exemplar para nos dizer que os fatos jurídicos aprovados no Congresso Nacional, sancionados, publicados, entram em vigor como lei em hipótese, fatos jurídicos hipotéticos, que na mais variada forma de atuação dos operadores do direito, nós vamos trabalhar a ideia de juridicização. De nada adianta nós termos leis modernas em vigor neste país, ambientalmente, no direito civil, no direito penal, ou em qualquer disciplina, se nós não tivermos um país, um governo equipado com agentes que tenham a missão de fiscalizar, e fiscalizando e encontrando as infrações, venham a aplicar as sanções previstas em lei. Se nós não tivermos quem opere uma moderna legislação, nós temos que colocá-la no lixo. Porque não há outra alternativa senão ter modernas legislações, sim, mas encher o país de fiscais para que se possa fiscalizar a ação de cada uma nesse país, de norte a sul. Se nós tivermos legislações sem que os operadores do direito deem a devida interpretação e aplicação a essa lei, de nada adianta ter a lei. O país precisa se efetivar com fiscais. Ele precisa fazer cumprir a sua lei com dura fiscalização. E eu tive um professor da graduação que disse algo que eu nunca esqueci. Os fiscais de um país se pagam, ou seja, pagam seus próprios salários com as fiscalizações que eles praticam. Praticam fiscalizações no meio ambiente, praticam fiscalizações no ambiente de trabalho, praticam fiscalizações no trânsito. As infrações verificadas viram autos de infração com penalidades de multa. E muitas vezes
altíssimas multas. Os fiscais se pagam pelas fiscalizações que eles fazem. E eles tornam efetiva a aplicação da lei, falando no serviço público. Falo também do serviço privado para aqueles que vão advogar. Os que vão advogar têm nas suas mãos o mesmo mecanismo que os fiscais têm na área pública, de receber nos seus escritórios pessoas aflitas para solucionar problemas, que vão narrar fatos muitas vezes chorando pelo que ocorreu e pela dificuldade da situação, e que vocês, como advogados e como advogadas, vão auxiliá-los. Às vezes, numa solução extrajudicial, mas por outras tantas vezes, numa solução que perpasse pelo ajuizamento de um processo judicial. A importância e a efetividade das normas está intimamente ligada com a fiscalização e com a aplicação que os operadores do direito dão a essa lei. Não adianta modernidade na legislação se nós não tivermos fiscais e se nós não tivermos bons operadores do direito. Ao operar o direito, nós temos que pensar que os fatos jurídicos, eles se tornam concretos quando a gente efetivamente dá a correta interpretação da lei e traz à parte que nos procura a tão cobiçada paz social e a tão cobiçada segurança jurídica para a vida de cada um. O conceito do Pontes de Miranda, além de fazer essa relação entre fato jurídico hipotético, que se torna, após juridicização, em fato jurídico concreto, no caso concreto, ele vai dizer outra coisa que os outros conceitos não disseram. Ele vai dizer que um fato jurídico produzido licitamente, ele poderá ter efeitos um dia, e não agora. Ele poderá ter efeitos condicionais lá no futuro. Ou ele poderá não ter efeitos. Então, eu quero que vocês pensem comigo para nós terminarmos a aula com 2, 3 minutos de atraso. Se eu tenho um casamento, estou na frente do juiz de paz, digo sim, a minha esposa disse sim, e eu saio do registro civil das pessoas naturais com a certidão de casamento, eu tenho um fato jurídico em concreto ou não tenho? Sim, professor, o senhor tem um fato jurídico lícito em concreto. E ele está produzindo efeitos agora, que eu tenho a certidão de casamento em mãos, ou ele vai produzir efeitos no futuro? Não, professor, já sai ali do cartório casado e com todos os efeitos decorrentes do casamento em pleno vigor. Perfeito. Então, fatos jurídicos que se consolidam para produzir efeitos imediatos. Muitos nós vamos produzir para terem efeitos imediatos. Agora, eu poderei ter efeitos futuros. Se eu prometer a vocês um carro, se aprovarem a prova da OAB, vocês dirão, ai, que bom, professor, vou estudar para a prova da OAB e quando eu aprovar a prova da OAB, eu vou lhe mostrar o certificado e quero a chave. Verdade. Me mostrem o certificado e terão a chave. Pelo exemplo dado. Agora, a pergunta se repete. Esta doação de um carro, ela está produzindo efeitos agora, como produziu efeitos agora o casamento que eu exemplifiquei? E a resposta será não, não, professor. Esta doação está sob condição. E a condição é aprovar a OAB.
Enquanto não aprovar a OAB, não tem doação de carro. E se nunca aprovar a OAB, nunca tem a doação de carro. E finalizo dizendo um terceiro exemplo, o do testamento, que está no material aqui ao lado. O testamento, ele vai ser feito de forma pública, no exemplo que eu vou dar, de forma pública no tabelionato de notas, com a presença do tabelião de notas. E eu lá digo com quem eu quero deixar meu patrimônio, digo até se eu quero instituir uma fundação no futuro com uma parte do meu patrimônio. Vou lá e faço o testamento. Esse testamento feito na presença do tabelião tem a maior lisura possível, a maior correção possível, cumpriu toda a legislação, inclusive com a chancela do tabelião de notas. A pergunta que eu faço novamente: este testamento está produzindo efeitos? E a resposta é novamente não. Tal como a doação sob condição do veículo, o testamento não produz efeitos agora. O testamento está a aguardar a morte do testador para produzir efeitos. Então, no conceito do Pontes de Miranda, está ele correto quando ele diz assim: vai dimanar efeitos agora, talvez mais tarde, talvez condicionalmente um dia. E o testamento também vai produzir efeitos mais tarde. Mas o testamento vai além no nosso exemplo. O testamento poderá nunca produzir efeitos. Não porque a pessoa do testador não vá morrer, porque ela vai morrer. Mas porque o testador tem o direito, depois de ter feito esse testamento, ele tem o direito de ir ao mesmo tabelionato de notas e revogar o testamento. E então o conceito de Pontes de Miranda se fecha dizendo: ou talvez nunca dimane efeitos jurídicos. Um testamento feito por mim e que ainda é em vida, por óbvio, porque se tiver eu morrido nesse meio tempo, o testamento virá à tona e produzirá efeitos. E digo a vocês, o testamento, ele é feito e alguém que não o testador recebe o encargo da testamentária. É a incumbência de portar o testamento e a incumbência de que quando o testador vier a morrer, este que exerce o encargo da testamentária levante o testamento e diga: ó, o testamento do que faleceu, vamos cumprir as vontades dele. Porque não adianta fazer o testamento e escondê-lo embaixo do tapete. Mas, finalizando a nossa aula, vocês levem em conta isso. Um ato jurídico, um fato jurídico em concreto, como é um testamento feito na presença do tabelião de notas, que cumpriu toda a legislação e todos os requisitos, um fato jurídico em concreto, ele poderá nunca produzir efeitos jurídicos. Se eu, antes da minha morte, por óbvio, tiver a iniciativa de ir ao tabelionato que fez o testamento e revogar esse testamento. A revogação do testamento é uma liberalidade do testador, e ele optando pela revogação do testamento, o testamento foi um documento existente, válido, mas nunca vai produzir efeitos, porque foi revogado antes da morte do testador. Com isso, eu fecho a nossa aula de hoje. Na próxima aula, na próxima semana, nós vamos analisar a estrutura
nós vamos analisar a estrutura, pessoal. Vamos analisar a estrutura dos fatos jurídicos. Provavelmente eu já entro na classificação dos fatos jurídicos. E depois nós falaremos da cláusula geral da boa-fé e dessa perspectiva das cláusulas gerais que estão presentes no Código Civil. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos e um bom resto de semana, bom fim de semana. Na terça-feira a gente se encontra de novo.